Convido a todos, aqueles que quiserem fechar os olhos ou não, para que a gente possa acalmar a nossa matéria. Estamos chegando, estamos nos posicionando, para que a gente possa entrar em sintonia com essa espiritualidade maior, que desde o momento que atentamos a entrar a esse cantinho de luz, desde o começo que pensamos que estamos chegando, essa espiritualidade maior está conosco, nos intuindo, nos fortalecendo, fazendo uma varredura no nosso psiquismo, para que durante a conversa, durante o passe, possamos ser assistidos pela espiritualidade maior. Então, que possamos estar em sintonia com essa espiritualidade, junto com os nossos mentores espirituais, juntos com os mentores espirituais desta casa, Mestre, agradecemos. Agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de ouvir o Teu Evangelho e, através dele, fazermos as modificações necessárias no nosso espírito. Que na noite de hoje possamos juntos fomentar energias de paz, harmonia e equilíbrio, e muitas vezes medicamentosas, para que possam alcançar todos aqueles nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, onde o nosso pensamento se eleva, seja dentro dos nossos lares, seja os nossos irmãos que se encontram nas ruas, nas cadeias, nos asilos, tantos dentro dos hospitais. Pai, que a Tua luz e o Teu amor alcancem todos esses nossos irmãos. Por mais, obrigado por tudo, ampara-nos hoje e sempre, e que a prece que nos deixastes há tanto tempo, abrimos os trabalhos da noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Quem vai conversar conosco hoje é o nosso irmãozinho, olha eu enxergando, Eduardo Rodrigues, seja muito bem-vindo, que é da Casa Espírita Harmonia e Paz. Fique à vontade. Olá pessoal, boa noite. Boa noite. O tema que eu escolhi para falar aqui hoje é sobre trabalhos assistenciais. Só para ter uma ideia, quem desse público aqui que trabalha assistencialmente de alguma forma, não só em casas espíritas, mas que faz algum trabalho voluntariado? Legal. Então, acho que tem bastante coisa para a gente conversar. Mas antes de eu entrar propriamente no tema, eu queria fazer algumas reflexões através de questionamentos. Eu gosto muito de colocar questionamentos porque eles vão provocando reflexões na gente. Primeiro, em relação às nossas experiências aqui nesse plano físico, aqui enquanto encarnados, certo? Nessa vivência momentânea que todos nós aqui estamos. Não todos, mas todos aqui que possuem o corpo físico, Uma delas, esse corpo aqui, esse corpo físico, esse corpo biológico, ele é perecível, não é? Eu, pelo menos, todas as pessoas que eu conheço, elas têm esse corpo perecível que possui uma data de validade, não é verdade? Em outras palavras, ele é um corpo perecível. Enquanto eu vou falando isso, vamos fazendo as reflexões das diferenças que nós temos estando aqui encarnados e estando desencarnados lá no plano espiritual, certo? Aqui, nesse plano físico, eu também necessito de uma profissão, não é verdade? Eu preciso ter um sustento, um sustento material. Todos nós precisamos disso, porque nós precisamos sustentar esse corpo, nós precisamos ter a questão financeira, isso é uma realidade dessa experiência aqui carnal, Nós precisamos de uma profissão, de um meio de sustento,
precisamos ter alguma organização financeira para isso, não é? Nós precisamos ter alguma moradia, porque esse corpo ele é perecível, né? Se a gente não tiver uma moradia, ele pode perecer em função disso. Muitas vezes a gente precisa de um meio de locomoção, não é? Seja qual for. A gente pode andar a pé de um lado para o outro, mas ter um meio de locomoção, seja qual for, facilita bastante a nossa vida, não é? Eu preciso cuidar da minha alimentação, e a ideia é que seja a mais saudável possível, e aí a gente volta na questão financeira. Eu preciso ter algum meio de me alimentar e sustentar também esse corpo físico, certo? Tudo isso que eu estou descrevendo são atividades que eu preciso realizar aqui nessa experiência carnal para possibilitá-la. A família em que nascemos, né? Como que é gerado esse corpo biológico? Através de pais, não é? A gente tem lá os nossos pais biológicos, né? O primeiro corpo que é cedido para a gente, ele vem, né, da união do espermatozoide com o óvulo, acho que todos sabem disso, né? E a partir daí se forma o primeiro corpo sutil, que é o corpo chamado duplo etérico ou corpo etérico também, certo? Aí, posteriormente, que vem, né, as outras partes sutis, o corpo astral, o espírito, ele é acoplado nesse corpo que é chamado de duplo etérico, certo? Então, os nossos pais, eles fornecem, né, através da união deles, esse corpo biológico para a gente. Então, necessariamente, aqui nessa experiência carnal, a gente precisa ter os pais, certo? O nosso espírito, quem gera, né, quem dá a gênese do espírito é Deus. Mas aqui, para a gente ter essa experiência carnal, a gente precisa de um corpo biológico, que são os nossos pais que fornecem para a gente. Quem tem a experiência de criar filhos, né? Se a gente vê lá no reino animal, muitos animais eles nascem quase prontos, não é? A gente vê lá nos documentários, tem muitos animais que nascem e logo ali já estão caminhando com as próprias pernas, muito rapidamente. Precisam de algum cuidado inicial, mas às vezes é muito curto esse cuidado e eles já estão prontos para vivenciar essa experiência aqui. Já o ser humano é bem diferente disso, não é? Um bebê ele não consegue sobreviver sozinho, ele necessariamente precisa ter bastante cuidados. E não só assim, durante a nossa infância inteira, adolescência provavelmente também, a gente precisa aí do alicerce dos nossos pais. Então a gente precisa de todo esse cuidado praticamente até o início da nossa idade adulta, né? Desses cuidados. Agora tem uma questão para todos refletirem. Se a gente não precisasse ter todos esses cuidados, né? O que a gente faria após a morte, se a gente não precisasse se preocupar com todos esses itens? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Já pararam? O que a gente vai fazer após o desencarne? É uma coisa interessante para pensar. Ninguém parou para pensar nisso? O que eu vou fazer após o meu desencarne? Se eu não tiver uma família para criar, se eu não tiver filhos para criar, se eu não precisar me preocupar com a minha alimentação, se eu não precisar ter uma renda financeira, porque a questão monetária é aqui típica dessa experiência física, certo? Se eu não tiver um corpo perecível, como é o nosso, que pode se acidentar, o corpo astral também pode ficar doente, mas é numa outra modalidade. Mas esse corpo ele é muito frágil, certo? Esse corpo biológico é muito frágil. O corpo astral, vivendo lá num outro plano de manifestação espiritual, é bastante diferente, né? Eu não preciso ter todas essas preocupações. Então, o que eu vou fazer lá? Trabalhar. Sim. Trabalhar em que sentido? Cuidar do próximo. Cuidar do próximo. O que mais? Trabalhar para evoluir. Espiritualidade. Trabalhar para evoluir. Acho que alguém falou estudo. Estudo. Agora a gente está começando a chegar em questões interessantes. Socorro. Socorro, sim, dentro de uma forma de trabalho, você diz, né? Sim, com certeza. É uma possibilidade. Então vejam como que a gente administra o nosso tempo. Tendo esse corpo físico, boa parte
do nosso tempo a gente gasta com ele, não é verdade? Em função dessa experiência, vivendo esse tipo de experiência, não é? Se a gente for pegar a questão do sono também, né? A gente passa praticamente um terço da nossa vida dormindo, né? Em outros planos de manifestação, a depender do nosso estágio evolutivo, nem há necessidade do sono. Então a gente estaria apto a trabalhar o tempo inteiro. Então estou colocando questões para a gente ir refletindo. Se eu não precisasse de todos esses cuidados que eu necessito aqui nessa experiência carnal, o que eu ia fazer no astral, né? Nos outros planos de manifestação espiritual? Né? Foram colocadas questões bastante interessantes. E aí agora já adentrando ao tema da palestra, os trabalhos assistenciais, não é? Se a gente pegar tanto no Evangelho, Livro dos Espíritos, todos, a base da doutrina, uma das máximas não é a caridade, não é verdade? E o trabalho assistencial nada mais é que uma forma de caridade, não é verdade? É uma forma de caridade. Quais são os tipos de trabalhos assistenciais que a gente pode fazer? Os trabalhos assistenciais eles podem ser divididos em 3 modalidades. Uma é a tarefa da consolação, a tarefa de consolar o próximo, seja através da palavra, que é um meio de consolação muito importante, um dos mais importantes, seja através de doações. Eu posso, não sei se esse trabalho é feito aqui, mas tem muitos centros que fazem doação de marmita para moradores de rua, ou doação de roupas, de cobertores. Esse é uma forma de consolação também, né? Estou dando exemplos aqui de trabalhos de consolação. Um outro tipo de trabalho assistencial é a tarefa do esclarecimento, né? Uma das outras bases da doutrina espírita é o estudo, é o esclarecimento, não é? Então, essa é uma forma muito importante de trabalho assistencial, o esclarecimento, né? Algo que humildemente a gente está tentando fazer aqui e vocês vieram para obter informações esclarecedoras, não é? Isso pode ser feito tanto de forma voluntariada ou não. Por exemplo, se a gente pegar um professor, né, ele também tem um trabalho assistencial, aí já de forma não voluntariada, né? Assistências energéticas é outro tipo de trabalho assistencial. O passe, por exemplo, é uma assistência energética. Ele está trabalhando com uma doação de energias, não é isso? Então, é uma assistência energética e existem diversos tipos de assistências energéticas. Desde trabalhos de desobsessão, trabalhos de cura, diversas modalidades que são feitas dentro de centros espíritas ou não. Tá? Então, eu elenquei 10 motivos para a gente trabalhar assistencialmente. E aí eu gostaria que vocês fossem refletindo sobre isso. O primeiro deles é ter a oportunidade de ajuda ao próximo, a oportunidade da caridade. Vejam, quando a gente ajuda alguém, essa é uma atividade onde os dois ganham. Quem trabalha, e quem tem aqui, quem trabalha sabe disso, quem trabalha se beneficia e você beneficia o outro ao mesmo tempo. Ou seja, a política do ganha-ganha, os dois lados ganham. Isso é simplesmente um trabalho que traz muito sentimento para a gente. Quem trabalha aqui assistencialmente, eu tenho certeza que sabe disso, né? Quando você pode ver o outro melhor através de alguma colaboração sua e através daquele grupo que está colaborando, isso traz muita felicidade para a gente. É algo muito feliz que a gente pode fazer. Na nossa sociedade, a gente está acostumado muitas vezes com a política de, às vezes, um lado só ganha, não é assim? Ou às vezes eu ganho e o outro perde, ou só eu ganho dentro do egocentrismo, não é? Então, ter essa oportunidade onde os dois lados ganham é também um meio que a gente vai se trabalhando para sair do nosso egocentrismo, para trabalhar com altruísmo, né? Ir em busca do próximo. Esse é desenvolvimento da caridade e também está dentro do princípio de desenvolvimento do amor, não é isso?
Um segundo motivo, ter a possibilidade de exercermos o aprendizado espiritual na prática. Então a gente vai lá e estuda, né? A gente tem lá um meio de adquirir conhecimento e nos trabalhos assistenciais, muitos desses conhecimentos a gente pode aplicar eles na prática. Tanto em trabalhos de cura, por exemplo, trabalhos energéticos, trabalhos de esclarecimento e trabalhos de consolação. Em todas essas modalidades assistenciais a gente pode colocar em prática aquilo que a gente vai estudando. E além disso, quando a gente está desenvolvendo um trabalho desses, né, onde a gente está cuidando de pessoas, a gente tem um fator que é muito importante, que a gente começa a se olhar mais e se preocupar com os nossos valores éticos e morais, porque você está lidando com o outro. Então, começa a despertar muito mais isso na gente, né, de desenvolver os nossos valores éticos e morais, porque quando a gente está tentando promover uma assistência, você de alguma forma tem que proporcionar algum tipo de exemplo, certo? Eu não posso vir aqui falar uma coisa e sair ali fora e me comportar de uma maneira diferente. Então isso vai causando bastante reflexão na gente. Conhecer mais sobre as nossas energias do outro e do ambiente. A gente vai aguçando a nossa sensibilidade, tanto a ambientes, né? Isso eu fui vendo, né, quando eu comecei a trabalhar. É interessante quando a gente chega em algum lugar e a gente consegue fazer algum tipo de leitura desse ambiente. Existem ambientes que são mais defasados, ambientes que são melhores. E aí a ideia é a gente ir podendo perceber isso. Se eu chego em algum lugar que é mais defasado, eu já ligo o meu alerta e falo, olha, talvez eu não possa ficar tanto tempo aqui que eu possa ser influenciado, né? Então você vai aguçando a sua sensibilidade em relação a isso. Existe também a possibilidade de trabalhar com processos de cura. Isso é muito interessante, né? Fazer curas tanto a nível mental, espiritual, energético, até a nível físico. Isso é um grande aprendizado que a gente pode fazer. Fazer amizades evolutivas. Eu, ao longo desses anos que eu venho trabalhando, talvez acho que hoje em dia a maior parte das minhas melhores amizades foram desenvolvidas em trabalhos assistenciais voluntariados. Eu acho que talvez quem aqui trabalha, né, com isso possa relatar isso também, né? Por quê? É um trabalho que é desinteressado, assim, no sentido, idealmente falando, né? A gente não espera nada em troca disso, né? A gente não faz porque eu quero receber algo em troca. E aí as amizades que são desenvolvidas nesse meio também têm essa mesma afinidade, entendem? Então a gente vai melhorando as nossas amizades, a gente pode conversar sobre coisas que a gente tem afinidade em relação à nossa evolução. Esse é outro item, né? Quando a gente vai tentar conversar sobre caminhos evolutivos com as nossas amizades comuns, assim, que a gente veio desenvolvendo lá ao longo desde a nossa infância, a gente fala, caramba, parece que eu estou sentindo quando a gente entra nesse caminho, né, de buscar crescimento, de buscar evolução, aí parece que começa a faltar isso, né, em algumas amizades. Aqui a gente tem a oportunidade de ter essa troca. Poder ver o outro melhor. Eu acho que essa é uma das melhores partes, né? É realmente um caminho de felicidade quando a gente pode ver que o fruto desse trabalho, de alguma maneira, por menor que seja, trouxe alguma melhoria para o próximo. Quando a gente consegue ver isso, realmente o nosso coração fica tocado. Com certeza o nosso coração fica tocado. E aí, esse é um trabalho de desenvolvimento de amor. E o amor, ele é fruto de um desenvolvimento, né? A gente precisa ir se exercitando dentro dele para que a gente consiga atingir um estado de espírito, um estado consciencial maior. Assim como, por exemplo, o Chico Xavier. Estou falando para citar um exemplo assim mais contemporâneo da gente. Era nítido, né? Quando a gente via ele, quando ele via ele fazendo os trabalhos dele, quando via ele conversando com as pessoas, você via ali uma expressão de amor, não é? O Chico Xavier não virou o Chico Xavier da noite para o dia.
certo? Ele foi se desenvolvendo ao longo de várias encarnações daquele jeito. E se você visse o exemplo dele, era de pura doação ao próximo, de puro trabalho assistencial para o próximo. Isso não é à toa, né? Isso não é à toa. Isso foi fruto de um desenvolvimento que ele fez ao longo de muitas vidas, com certeza. Ele escreveu mais de 400, não sei o número certo, mas foram mais de 400 obras, né? Isso não foi uma vida só, que ele virou um escritor, mesmo que por intermédio. Ninguém chega numa vida escrevendo mais de 400 livros, né? Ele foi desenvolvendo isso ao longo de suas reencarnações. Então, eu penso muito na evolução como um processo de construção. A gente tem que ir fazendo construção, que no final das contas é a construção de nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos enquanto esse processo construtivo da evolução. Nós temos que ir nos melhorando. É um exercício de amor e de continuidade. Isso que eu estava falando em relação ao amor. E o que é a continuidade? É justamente a gente fazer isso de forma trazendo a força de vontade. Qual que é um dos maiores combustíveis da nossa evolução, né? Aquilo que impede a nossa evolução é a nossa força de vontade. Só que se a gente tem uma grande força de vontade e faz isso por pouco tempo, a gente não tem continuidade, ou seja, a gente para, né? É interessante a gente trabalhar continuamente nisso. Nas nossas reencarnações a gente vive uma série de repetições. Isso dá para ver através de vários relatos espíritas ou através de acesso a vidas passadas. A gente vive repetindo muitas coisas, né? Às vezes coisas que não são tão boas. Os processos repetitivos, eles não nos levam tanto à evolução. O que nos leva à evolução é a gente aprender por contrastes, aprender coisas novas, novas atividades, novas amizades. E aí a gente vai trazendo mais conhecimento para a gente, e não só o conhecimento teórico, mas o conhecimento exercido. E aqui que entra justamente também o trabalho assistencial. Outro item que é importantíssimo: poder se tornar uma ferramenta para o mundo espiritual. Aqui nesse plano físico, uma das grandes vantagens que a gente tem é que a gente pode se relacionar com espíritos de diversos níveis evolutivos. Essa é uma das grandes vantagens do plano físico e é um dos fatores da reencarnação. Eu posso me relacionar desde com espíritos menos evoluídos até com espíritos mais evoluídos, até com uma grande margem em relação a isso. No plano astral, lá nas faixas vibratórias lá do plano astral, nós estamos justamente dentro de faixas. Então eu não consigo uma interação tão ampla quanto eu consigo aqui no plano astral, porque esse veículo físico, esse corpo físico me permite isso, interagir com espíritos de diversos níveis. Isso é uma grande possibilidade de evolução e uma grande oportunidade que a gente não pode desperdiçar. Aqui no plano físico, apesar das grandes dificuldades que a gente tem, que são muitas, né? Ela nos traz uma grande oportunidade evolutiva, porque a gente pode interagir com espíritos de diversos níveis. E a gente aprende principalmente através de contrastes, né? Se a gente for parar para pensar no nosso dia a dia, a gente aprende através dos contrastes, porque é diferente. Se eu tenho alguém que é totalmente igual a mim, eu vou aprender muito pouco com ele, certo? Agora, se eu tenho pessoas diferentes, pensamentos diferentes, pessoas que estão mais avançadas que eu, aí eu já tenho uma oportunidade de aprendizado bem maior. Quando eu me torno uma ferramenta para o mundo espiritual, eu tenho a oportunidade de me educar e de trabalhar com espíritos mais evoluídos. Essa é uma grande vantagem que a gente tem também fazendo um trabalho assistencial. Aqui eu estou falando especialmente não só de trabalhos dentro de casas espíritas, mas trabalhos que levem o amor ao próximo, o esclarecimento ao próximo, o bem ao próximo. Porque quando eu estou fazendo esse trabalho, amparadores espirituais se aproximam. E aí eu tenho a oportunidade de interagir com eles. Isso aqui é muito importante e muito legal.
Uma questão interessante que eu queria colocar, e eu queria ouvir a opinião de algumas pessoas. Uma pergunta muito simples. Como que a gente evolui? Aprendendo. Instruindo. Se instruindo. O que mais? Colocando em prática. Sendo paciente. Sendo paciente. Sim, eu vou explicar um pouco melhor essa parte. O que mais? Modificando. Se modificando. Se modificando. Bem colocado. Não cometer os mesmos erros que tem muito a ver com o que ele falou, né? Se modificando. Bom, se a gente pegar também todas as principais obras da doutrina, eu sou da área de exatas, né? Então eu sou bastante sistemático, né? Então eu coloquei os 3 pilares da evolução. E se a gente for olhar todas as obras, claro que é baseado nelas, né? Quais são os 3 pilares da evolução? O primeiro é justamente o esclarecimento, né? Ter um conhecimento esclarecedor, o estudo. Esse é o primeiro pilar da evolução, o esclarecimento. O segundo pilar é justamente a mudança de comportamento, ou a reforma íntima, né? Que são sinônimos. Não existe evolução sem mudança de comportamento. Se eu continuo tendo o mesmo comportamento, eu não evoluo. Simples assim. Se eu continuar sendo a mesma pessoa em termos daquilo que é a minha raiz, que é a qualidade dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, e o comportamento nada mais é que a expressão disso, e meus atos também. Se eu não modificar isso, se eu não fizer a minha reforma íntima, se eu não mudar meu comportamento, eu não vou evoluir. Eu continuo sendo a mesma pessoa, eu não evoluo. Então, este é o segundo pilar da evolução, a reforma íntima ou a mudança de comportamento. E o terceiro pilar fundamental é a caridade, né? A caridade nos auxilia no desenvolvimento do amor, que é simplesmente o maior ensinamento de Jesus, não é? E sinônimo de caridade é também trabalho assistencial. Então, hoje eu vim aqui para fazer um convite, né? Um convite para quem ainda não trabalha assistencialmente poder fazer essa reflexão, né? Trabalhar assistencialmente, existem diversos meios para isso, não é só nos centros espíritas, pode ser também, e eu não tenho dúvidas que esta casa espírita e qualquer outra está aberta para voluntariados, para trabalho voluntariado, não é? Com certeza. Mas podem ser feitos trabalho em hospitais, em creches, em asilos, e diversas, tantas outras instituições, ONGs. Se a gente quiser trabalhar assistencialmente, com toda certeza a gente vai ser ajudado para isso, não tenho dúvida disso. Muitos meios podem aparecer nesse momento, né? Muitas travas internas, mas isso é fruto das nossas existências. Isso é fruto das nossas existências. Muita parte disso é fruto das nossas existências internas. A gente tem dificuldade de fazer mudanças, porque senão mudar seria fácil. E mudar é fácil? Mudar requer muito trabalho. Evoluir requer muito trabalho. Com certeza, evoluir é um trabalho bastante extenso. Só que a gente precisa dar os passos, não é? A gente precisa dar os passos para se tornar pessoas melhores, para interagir com o outro de forma melhor. E no final das contas, tornar esse planeta, através da melhora de cada um, também tornar esse planeta melhor, né? Não só esse planeta, né? A gente vai contribuindo para quem administra isso tudo que é Deus, né? A gente vai contribuindo, se tornando uma ferramenta através desses trabalhos. Então, o recado foi querer trazer isso, querer trazer essa possibilidade de trabalho, trazer essa possibilidade de reflexão, de saber que existe uma oportunidade que seria muito bom a gente pensar nela, todos nós. A oportunidade de trabalhar com a caridade, de trabalhar com o desenvolvimento do amor, né? Para com a gente e para com o próximo. Eu agradeço a essa oportunidade de trabalho,
Agradeço a essa equipe que me acolheu, aos amparadores dessa casa, aos meus amparadores e a todos vocês que estão aqui. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Trabalho que não falta. Hoje, então vamos com a prece de Maria encerrar essa primeira parte dos nossos trabalhos. Enquanto aguardamos para tomar o passe, vamos fazendo as nossas reflexões para que a gente possa, ao adentrar na sala, receber aquilo que a gente tem por merecimento. Então, Mestre, obrigado por mais um dia, possamos retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos, possamos ter uma boa semana de paz, de harmonia e de equilíbrio. Com a prece de Maria, agradecemos e encerramos os trabalhos da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem terrena, que assim seja.